Por mais de 60 anos, o Brasil dependeu de um avião estrangeiro para sustentar sua logística militar. Esse avião era o C-130 Hércules. E isso não era um detalhe técnico, era uma limitação estratégica. Durante décadas, praticamente toda a operação aérea da Força Aérea Brasileira girou em torno de um projeto criado nos Estados Unidos nos anos 1950, pensado para a lógica da Guerra Fria, não para os conflitos, crises humanitárias e operações complexas do século XXI. O Hércules não era apenas um cargueiro, era a espinha dorsal da logística nacional. Quando ele parava, o Brasil parava. Operar sob esse padrão significava aceitar regras que não eram definidas aqui. Limitações técnicas, ritmo operacional, cadeia de manutenção e dependência externa. Por muito tempo, isso foi tratado como normal. Mas o ambiente mudou. As missões ficaram mais longas, mais rápidas e mais sensíveis. A logística deixou de ser suporte e passou a decidir o resultado das operações. A resposta não veio em forma de adaptação, veio em forma de ruptura. O KC-390 não foi concebido para modernizar o Hércules. Foi criado para substituí-lo. Enquanto o C-130 é um turbohélice dos anos 50, o KC-390 nasce como um jato tático, com arquitetura digital, integração total com sistemas modernos de comando e controle, e foco absoluto em velocidade e flexibilidade. Os números deixam isso claro. O KC-390 cruza a 870 km por hora. O C-130, cerca de 540 km por hora. Isso não é apenas desempenho, é vantagem estratégica. Significa chegar antes, reduzir tempo de exposição, encurtar janelas de vulnerabilidade e executar missões que antes simplesmente não eram possíveis dentro do mesmo prazo. Ao apostar no KC-390, o Brasil fez algo raro no cenário da defesa. Decidiu não seguir o caminho tradicional da indústria militar global. A Embraer liderou um projeto pensado desde o início para atender às necessidades reais da FAB, e não para se encaixar em um padrão imposto de fora. O resultado foi uma aeronave multifuncional, transporte de até 26 toneladas, lançamento aéreo, evacuação médica, reabastecimento em voo, operação em pistas curtas ou não preparadas, e atuação em ambientes hostis. Tudo isso com controles fly-by-wire, cockpit digital e estrutura preparada para ciclos intensos de operação. Quando entrou em serviço, o KC-390 saiu do campo das promessas e passou ao campo das entregas. Atuou em regiões isoladas, em crises sanitárias e em operações de resposta rápida, mostrando na prática que velocidade deixou de ser apenas um atributo técnico e passou a ser um fator decisivo. E o mais relevante, isso não passou despercebido fora do Brasil. Países da OTAN, submetidos a padrões rígidos de interoperabilidade, começaram a avaliar e depois substituir o C-130 pelo KC-390. Portugal formalizou a troca em 2021. Hungria seguiu o mesmo caminho. Holanda, Áustria e República Tcheca anunciaram intenção de substituição após testes e demonstrações internacionais. Essas decisões não foram políticas, foram técnicas. Desempenho, confiabilidade e custo operacional falaram mais alto do que décadas de tradição. O KC-390 não representa apenas um novo avião. Ele simboliza o momento em que o Brasil deixou de operar um padrão estrangeiro consolidado e passou a impor uma alternativa própria no mercado global de defesa. A pergunta agora não é se o projeto deu certo. Isso já está provado. A pergunta é se o KC-390 será um caso isolado ou o primeiro passo de uma estratégia real de soberania industrial e militar. Se você quer continuar acompanhando análises diretas e sem filtro sobre poder militar e geopolítica, inscreva-se no canal Mundo Militar
e ative as notificações. Porque, no cenário internacional, quem controla a logística, controla o jogo.